Oficina de Bioinformática e Biologia Computacional. A proteína que vamos estudar hoje se chama transglutaminase humana 2, ou ATG2. Ela é uma enzima, o que significa que ajuda a realizar reações importantes no nosso corpo. A TG2 tem várias funções, como ajudar na cicatrização de feridas e dar estabilidade aos tecidos, como músculos e pele. Ela está presente em muitos órgãos, como os pulmões, o fígado e o coração. Uma coisa especial sobre a TG2 é que ela consegue se ligar a outras moléculas, como o ATP, que é uma fonte de energia para as células. Cientistas estudam a TG2 porque, além de suas funções normais, ela também está envolvida em algumas doenças, e entender como ela funciona pode ajudar a desenvolver novos tratamentos. Então, a TG2 é uma proteína multifuncional, dependendo de cálcio. Catalisa a formação de uma ligação covalente entre o grupo amino livre e uma proteína, e as glutaminas ligadas a outras proteínas, resultando em proteínas reticuladas. TG2 também tem a capacidade de hidrolisar o trifosfato de guanosina. Além disso, pode funcionar como uma proteína disulfeto isomerase, uma proteína quinase. A regulação da proteína TG2 está envolvida em várias doenças, como havia dito, como a celíaca, inflamação, doenças neurodegenerativas, diabetes e câncer. A TG2 está localizada em várias partes das células. Ela pode ser encontrada tanto dentro do núcleo, onde está o DNA, quanto no citoplasma, o que é como líquido dentro da célula. A TG2 também aparece na superfície das células e até fora delas, ajudando a dar suporte e a conectar as células umas às outras. Essa distribuição em várias partes da célula mostra como a TG2 é versátil e realiza diferentes funções dependendo de onde ela está. A TG2 é uma proteína que tem várias funções, depende do cálcio para funcionar bem. Uma das suas principais atividades é conectar proteínas umas às outras, criando uma ligação muito forte chamada ligação covalente. É como se a TG2 costurasse as proteínas, deixando-as mais firmes. Além disso, a TG2 consegue quebrar o GTP, uma molécula que ajuda nas atividades das células e também pode atuar como uma enzima para reorganizar e ativar outras proteínas. A TG2 é muito importante para o corpo, mas quando não funciona da maneira certa, pode estar ligada a algumas doenças, como diabetes, câncer e até doenças celíacas, como eu havia dito antes, o que é uma intolerância ao glúten. Ela também pode estar envolvida em inflamações e em algumas doenças do sistema nervoso, como as doenças degenerativas. Por isso, os cientistas estudam bastante como ela funciona e que ela pode ajudar a desenvolver tratamentos para doenças.
As células são como pequenas unidades que compõem todo o nosso corpo, funcionando como verdadeiras fábricas em miniaturas. Dentro de cada célula existem diferentes partes que desempenham funções importantes. Por exemplo, o núcleo é onde fica o nosso DNA, que guarda as instruções para que tudo que o corpo precisa fazer. O citoplasma é a parte líquida, onde fica outras estruturas e reações químicas importantes. A ATG2 trabalha dentro dessas células para ajudar em várias tarefas, como por exemplo, ela pode estar presente em várias partes da célula, no núcleo, no citoplasma, na superfície das células e até fora delas, ajudando a conectar uma célula com outra. Essa presença em vários lugares mostra como as proteínas se adaptam e fazem diferentes funções, dependendo de onde estão nas células. Isso torna as células muito eficientes e capazes de realizar todas as atividades que o nosso corpo precisa para funcionar bem. As proteínas dentro do nosso corpo não trabalham sozinhas. Elas interagem o tempo todo para realizar funções importantes. Essas interações entre proteínas são como uma dança coordenada, onde cada um se liga a outras para executar tarefas específicas. Quando duas proteínas se conectam, elas podem trocar informações, se ativar mutuamente ou até criar estruturas mais complexas e fortes, como uma espécie de rede de proteínas. Por exemplo, a proteína TG2 é capaz de se ligar a outras proteínas, criando conexões firmes chamadas ligações covalentes. Essas ligações ajudam a fortalecer os tecidos, pois unem as proteínas de maneira muito resistente. Além disso, algumas interações entre proteínas podem ser temporárias, acontecendo apenas quando necessário, enquanto outras são duradouras, ajudando a manter a estrutura e funções das células. Essas interações são essenciais para que o corpo funcione de forma íntegra, permitindo desde a reparação de tecidos até a defesa contra doenças. Podemos observar a estrutura da TG2 em 3D, o que nos ajuda a entender como essa proteína é organizada. Ela tem uma forma complexa e única, parecendo quase um quebra-cabeça, onde cada parte tem um papel específico para que a proteína funcione corretamente. Aqui temos as características gerais da nossa proteína human transglutamina 2. Entendendo essas interações, podemos desenvolver novos tratamentos a doenças e personalizar medicamentos, ajudando a medicina a avançar sempre. Entendemos um pouco mais sobre as proteínas e seus papéis essenciais em nosso corpo. Podemos ver como essas moléculas são fundamentais para o funcionamento de tudo ao nosso redor. E é isso. Obrigada.